No vídeo de hoje eu vou te mostrar como investir em dividendos, como em poucos passos você pode identificar uma empresa que paga bons dividendos e ali colocar essa empresa na sua carteira para te remunerar de forma gradativa e inteligente. Mas se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, deixe seu comentário. Vamos parar de enrolação e vamos para o vídeo. Bom, então, pessoal, no vídeo de hoje eu resolvi gravar um vídeo explicando para você como você pode, em poucos passos, identificar uma empresa e investir de forma inteligente para ganhar e receber dividendos de forma recorrente para você aumentar cada vez mais o seu patrimônio. Não é uma coisa difícil, mas é preciso que você tenha um certo conhecimento sobre algumas coisas para saber escolher essas companhias, essas empresas. E antes da gente partir para propriamente dito ali os passos, você tem que entender o que são os dividendos. Se você ainda não sabe o que são dividendos são pagamentos de partes do lucro que a empresa tem durante um período para o acionista. Então, logo, a primeira coisa que você tem que saber é se a empresa dá lucro. Claro, se ela não dá lucro, como que ela vai pagar parte do lucro para você? Então, primeiro de tudo, você tem que achar as empresas que dão lucro. Outra coisa que você tem que entender é que os dividendos, essa parte do lucro que as empresas pagam para os acionistas, eles são livres de imposto de renda, já é mais um benefício. Ou seja, você não precisa pagar nada para a Receita. E aí, esse dinheiro, esse dividendo, ele cai de forma automática na conta da sua corretora. Então, você não precisa fazer nada. Só o fato de você ser sócio da ação, ou seja, de você ter a ação em posse, em custódia, esses dividendos, ele cai na conta da sua corretora no dia do pagamento. Essas datas, eu vou falar um pouco mais à frente aqui, dando um exemplo. O exemplo da BBSE, que ontem ela divulgou aí dividendos, e eu vou pegar aqui o informativo dela para a gente dar uma estudada e uma analisada para você ver como que as empresas anunciam esses pagamentos. Mas voltando ao assunto dos dividendos, eles caem direto na conta da sua corretora, bem como os juros sobre capital próprio, que é uma outra forma da empresa remunerar o acionista, porém, os juros sobre capital, eles são incididos no imposto de renda. Então, você tem ali o valor que a empresa paga, porém descontado 15% desse valor para pagar os impostos. Bruno, eu preciso pagar o imposto? Não, esse imposto é retido na fonte. Então, a própria companhia, ela separa esses 15% e paga a receita, e o que cai na sua conta são os outros 85%, ou seja, a sua parte líquida que cai na sua conta. Então, mesmo sendo juros sobre capital próprio, você não precisa se preocupar em pagar, em emitir uma DARF para pagar, como, por exemplo, quem faz trade. Você fica isento disso. Você tem apenas que declarar na sua declaração anual, mas pagar os impostos você não paga. E se você quer ficar sabendo das principais companhias e os pagamentos de dividendos, eu tenho um blog. Se você entrar nesse blog, teuinvestimento.com.br/blog, lá eu tenho vários artigos que eu falo sobre algumas coisas e também lá eu coloco o pagamento dos dividendos das principais companhias na bolsa. Então, se você quiser se manter informado, dá uma pesquisada lá no blog que eu estou colocando lá toda semana. É quando uma empresa ela emite uma notificação de pagamento de juros, proventos, alguma coisa do tipo. Eu sempre coloco lá. Então, www.teuinvestimento.com.br/blog. Então, agora nós vamos para os passos aqui para você conseguir identificar as melhores empresas para você ter na sua carteira de dividendos. O primeiro passo, como a gente viu lá no início do vídeo, é você achar as empresas que dão lucro. E isso é muito fácil. A gente vai aqui para o site do Status Invest, e lá nós vamos pegar o exemplo de BBSE para você ver como que fica fácil ali de você analisar a empresa. Bom, então aqui, pessoal, no site do Status Invest, eu já abri na aba da BBSE, a BB Seguridade, aqui, ó, o ticket dela, e o valor atual dela está em R$ 24,14. Ela teve uma alta na última cotação de 5,74 no dia. Nossa, variou muito, Bruno. Variou porque ela soltou justamente esse pagamento de dividendos no dia 7, e aí o pessoal saiu comprando muito essa ação para pegar esses dividendos, e aí aconteceu isso aqui no preço, ó.
deu uma subida, saiu de lá de R$ 22, que era a casa que estava, para 24. Então, subiu bastante aí o preço de BBSE no último pregão. Mas não se atente a isso daqui. Eu vou te mostrar o porquê. Olha só uma coisa: 5 dias. Isso aqui é uma variação de preço de 5 dias apenas. Ou seja, 5 dias é muito pouco tempo, para não falar besteira, né? É pouquíssimo tempo. Então, assim, a gente não tem como ter uma referência no preço de uma ação só numa cotação, uma variação de 5 dias. Quer ver uma coisa? Você pode olhar para isso daqui e falar assim: poxa, tá caro para entrar agora. Mas quando a gente for analisar a empresa, a gente vai ver que essa empresa é uma empresa para longo prazo. É uma empresa para você ficar 5, 10, 15, 20 anos acumulando ações dela e se beneficiar desse tipo de pagamento de dividendos. Quer ver uma coisa? Quando eu aumento para 30 dias, que também é um prazo muito curto, olha o que acontece com a cotação. Então, veja que é uma alta constante, poucas variações aqui, onde ela fica um pouco de lado e depois continua subindo. Agora, se a gente aumentar para 6 meses, olha o que acontece. Mais ainda. Então, assim, ela fica nesse patamar por mais tempo ainda. E agora, se a gente aumentar para 1 ano, a gente já tem outro prisma. Ou seja, poxa, Bruno, então dentro de 1 ano, elas estão barato, porque há 1 ano atrás ela estava custando 28 e agora ela está custando 24. Entende como que muda a perspectiva quando você enxerga por longo prazo? Então, não é porque ela subiu 5% no dia anterior que eu não vou entrar mais nessa empresa porque ela subiu 5%. Veja, o curto prazo, ele é errante, ele te engana, ele vai fazer você fazer movimentos errados. Agora, se você focar no longo prazo, muito provavelmente você vai ser vencedor na bolsa. Quer ver uma coisa? Olha em 5 anos, o que acontece? Ela subiu para R$ 33 e agora ela está em 24. Aí eu te pergunto, será que está no bom momento de comprar BBC ou está no mau momento? O maior erro das pessoas é querer comprar quando sobe, é querer comprar quando está caro, quando na verdade você tem que comprar exatamente quando ela atinge esses níveis aqui que são os menores de preços, dado ao seu histórico de cotação. Então veja, eu ainda acho que BBSE está num ótimo momento para você acumular, para levar para o longo prazo. Mas preste atenção, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu estou apenas emitindo a minha opinião. Mas Bruno, vamos parar aqui com esse negócio, disse que ia falar para mim o que eu faço para identificar uma boa empresa para pagamento de dividendos. Então vamos lá, lembra que eu falei do lucro? Então vamos procurar o lucro aqui da BBSE. Se a gente vir aqui um pouco para baixo, rolar o site, a gente vai encontrar isso aqui, ó, DRE da BB Seguridade. Na verdade é um resumo, né? Esse site ele mostra um resumo e ele agiliza muito a nossa leitura. Então DRE é demonstrativo de resultados. Receita líquida, ou seja, o lucro líquido. Então aqui, esse gráfico, ele vai estar mostrando para nós o lucro líquido da empresa. Aqui, a gente está numa aba de 5 anos. 5 anos já é um bom período para você analisar? Sim, um bom período. Então olha o que aconteceu. 2017, 4 bilhões. 2018, 3 bilhões e alguma coisa. 2019, ela explodiu no lucro. Foi para quase 7 bilhões. Quase que dobrou o lucro, né? 2020 veio a crise, mas mesmo na crise ela continuou lucrando quase 4 bi. E agora 2021 também mantendo o último período aí do ano passado, os 4 bilhões de lucro. Hoje, Bruno, eu estou percebendo que essa empresa ela tem lucros recorrentes. É isso que importa. A primeira coisa que você vai analisar é se ela dá lucros recorrentes ano a ano. Pegamos um prazo de 5 anos, mas a gente pode ver também um prazo maior, 10 anos. E olha o que acontece. A gente tem o mesmo padrão. Ó. Lá em 2013, 2 bilhões e meio. 2014, 3 bilhões. 2015, 4. 16, 4. E aí, 17 em diante, a gente já sabe o que aconteceu. Então, veja, o único ano que foi um pouco diferente foi aqui em 2019, que ela deu muito lucro. Deve ter sido algum não recorrente, alguma coisa. Em 2019, eu ainda não investi em BBSE. Mas o que eu percebo? Eu percebo que essa linha, eu vou até marcar de vermelho, mas ela mantém uma linha constante aqui, ó, nos lucros, excluindo esse de 2019. Então é isso que eu tenho que perceber na empresa. Ela é constante nos lucros? É. Então ela passa no primeiro critério para ser uma boa pagadora de dividendos. Eu preciso investir em empresas que dão lucros recorrentes. BBSE se enquadra nesse aspecto. Então, primeiro aspecto são lucros recorrentes. O segundo aspecto que você tem que observar é o payout. Bruno, o que é o payout? O payout é o quanto desse lucro, por exemplo, o BSE em 2021 deu 4 bilhões. Então, quanto dos 4 bilhões ela vai pagar ao acionista? Porque também não adianta ela dar lucro e ela não pagar. Eu não vou ter receita, eu não vou ter renda vindo dessa empresa. Então, eu preciso que essa empresa pague para mim. Bruno, tem como a gente ver isso? Tem. Se a gente rolar um pouquinho para cima o site, aqui, ó, payout da BB Seguridade. Como eu falei, o payout é o quanto do lucro ela distribui para os acionistas. Então, veja aqui. Vamos ver um estudo dos 5 últimos anos, como nós vimos lá no lucro. 2017, ela distribuiu quanto? 85% do lucro. Ótimo. 2018, ela distribuiu 158% do lucro. Nossa, Bruno, ela distribuiu mais do que ela ganhou? É, mas é porque nos anos anteriores, provavelmente, ela fez isso daqui, ó. Ela reteve uma parte do lucro.
Então ela foi acumulando. E aí, quando chega em um ano que ela tem muito caixa, que ela não tem o que fazer com esse caixa, ela distribui para os acionistas. E uma das características de empresas de seguradoras é isso. Vai ter ano que nós vamos receber muitos proventos. Então, por isso que é importante você acumular o máximo dessas ações, empresas que têm esse tipo de característica. No ano seguinte foi a mesma coisa, ali em 2019. Lembra que ela duplicou o lucro? Pois é, 124%. Em 2020 veio a crise. Aí o que aconteceu? Opa, a gente não pode distribuir tanto assim. Mas mesmo na crise, ela distribuiu 70% do lucro. 2021 também foi um ano de crise. Nós não saímos. Mas mesmo assim, ela distribuiu 73% do seu lucro. Então, observe, uma medida boa para você ter ali de payout é acima de 40%. E BBSE está bem acima dos 40% do lucro que ela gera em pagamento para os acionistas. Então, veja, aqui em 2020 ela reteve 30%, porque ela só pagou 70%. Aqui em 2021 ela reteve mais 17%, porque ela só pagou 13%. Talvez no ano de 2022 também ela não pague muito. Talvez ela pague 70%, 60%, 80%, que nem aqui em 2017. Só que vai chegar um ano que tudo isso que sobrou provavelmente ela pague para nós. E aí, quem acumulou ações durante esse período vai receber um caminhão de dividendos. E é nisso que você tem que focar, acumular boas empresas que pagam dividendos. Então, nós vimos o lucro e o payout. Vamos para o próximo passo para você identificar quais são as melhores empresas para dividendos. E aqui, pessoal, o terceiro e último passo, sim, são apenas 3 passos para você identificar boas empresas. É claro que se eu fosse aprofundar no estudo, a gente ia ver muito mais coisa, mas você fazendo esses 3 passos, você identifica boas empresas e construir uma carteira resiliente que paga dividendos. Bruno, qual é o terceiro passo? É isso aqui, ó, saber qual setor ela está inserida. E aqui no próprio site Status Invest ele fala um pouco sobre as empresas. Olha o que ele diz. A BB Seguridade, mais conhecida como BB Seguridade, é uma das principais empresas do país do setor financeiro, tendo destaque a sua atuação no segmento de previdência e seguros. Então veja, eu posso dizer aqui com certeza, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que existem 2 setores para você investir na bolsa que você vai ter dividendos recorrentes e bons dividendos. Um deles é o financeiro e o outro é o elétrico. Então, Bruno, o setor financeiro envolve o quê? Envolve bancos, envolve seguradoras, como BB Seguridade. Exceto que existem alguns bancos, como por exemplo o Nubank e o Banco Inter, que são bancos digitais, que também está inserido no setor financeiro, mas que é um ramo diferente e eles não pagam dividendos ainda. Mas se você for para as empresas mais tradicionais, elas sim pagam muito dividendos. Então, olha só, BB Seguridade está inserido no setor financeiro. Então, procure por essas empresas que estão no setor financeiro, procure por empresas do setor elétrico. Essas sim te garantem ótimos dividendos. Então a gente viu empresas que dão lucro, empresas que distribuem um bom payout, empresas que estão em ótimos setores. Bruno, por que buscar empresas de bons setores? Porque você viu, nós passamos por crise e setores como os de financeiro e o elétrico, eles geralmente, pode ser que um dia aconteça, mas olha, eu acho muito difícil. Geralmente, eles são os setores que passam com mais resiliência por crises. Então, você viu, o BBSE, mesmo na crise, mesmo nos 2 anos onde a gente teve lockdown, teve um monte de coisa, ela continuou pagando dividendos. E quem aproveitou a baixa das ações na crise, pegou ações super descontadas. Você tem que observar isso. Fique atento que a bolsa ela sempre dá oportunidades e você identificando essas ações, você espera a oportunidade e compra boas empresas. Então, pessoal, para a gente finalizar o vídeo, eu estou abrindo aqui o comunicado de BBSE aos acionistas para a gente ver como é que eles mandam aqui, né, para o acionista. Então, olha lá, aviso aos acionistas. A BBSE Seguridade comunica a distribuição de 1,8 bi a título de remuneração sob forma de dividendos. Então, olha lá, nós vamos receber dividendos. Beleza. Quanto que vai ser, Bruno? Vai ser 91 centavos por ação, porém, o dividendo por ação atualizado na data de pagamento vai ser de 92 centavos. Por quê? Porque ele está aplicado na Selic. Então, até a data de pagamento, ele vai render mais um pouco e vai pagar ali em torno de 92 centavos por ação para cada acionista. E aí, a gente tem as datas, a gente tem que observar bem as datas. Então, ela fala aqui, ó, os dividendos serão atualizados pela taxa Selic e na data de balanço do 31/12/2021, ou seja, esse dividendo é relacionado ao lucro do ano passado, até a data do pagamento, ou seja, ela vai pagar esses dividendos dia 23 de fevereiro de 2022. Então, dia 23, a hora que você abrir seu home broker, vai ter 92 centavos a mais por cada ação que você tem de BBSE. E terão como base a posição acionária do dia 10. Então, Bruno, o que quer dizer isso? Quer dizer que para você receber no dia 23 desse mês, você tem que ter a ação no dia 10. Então, Bruno, se eu tiver ação no dia 8 e vender no dia 9, eu tenho direito? Não. Se eu comprar ela no dia 9 e vender no dia 10, eu tenho direito? Não. Bruno, se eu comprar ação no dia 10 e vender no dia 11, eu tenho direito?
Tem. Então entenda, você tem que estar posicionado do dia 10 para o dia 11. Então toda vez que ela fala com base na posição acionária, então você tem que dormir com a ação, ou seja, você tem que ter ação no dia 10. E se quiser vender no dia 11, 12, 13, aí sim, tudo bem, você pode vender, você vai ter direito aos dividendos. Só que tem um detalhe nisso tudo. Esses 92 centavos, eles são descontados do preço da ação. Bruno, o que isso quer dizer? Tá bem aqui, ó, sendo as ações negociadas ex dividendos a partir do dia 11. Então, o que vai acontecer com o preço da ação? Vamos supor que BBSE fechou no dia 10 a R$24. Quando ela virar para o dia 11, quando o mercado abrir no dia 11, a ação ela não vai abrir em R$24. Ela vai abrir em 23,08, porque vai ser descontado 92 centavos do preço da ação. Então, é por isso que quem compra a empresa para receber os dividendos e se desfazer da empresa logo em seguida não é vantajoso. A empresa, ela remunera o acionista para você continuar investindo, adquirir mais ações, para você acumular boas empresas, para você cada vez reinvestir mais e ter mais dividendos. Então, eu não acho vantagem você comprar para receber os dividendos e vender depois. Eu acho vantagem você sim acumular uma carteira para você cada vez mais receber mais dividendos e ter mais renda passiva, que é isso que vai te levar para a tua liberdade financeira. Você conseguir entender qual é a lógica, então, de você ter boas empresas, ter um pagamento de dividendos recorrentes e saber que essas empresas elas pagam bons dividendos? É exatamente isso. É você construir um patrimônio na bolsa que te leve para a liberdade financeira e que te gere renda passiva recorrente. Esse é o segredo. Existem inúmeras maneiras de você investir na bolsa. Existem proteções com opções, quem faz trade, um monte de coisa. E nem nada está errado. Cada um tem uma maneira de investir diferente. O problema é que essas outras maneiras, elas são muito mais arriscadas do que você construir um patrimônio que te gere renda passiva sem você fazer absolutamente nada. Você acorda no dia que o dinheiro caiu na sua conta. Tem coisa melhor que isso? Então, faça isso. Pegue esses passos, pesquise algumas empresas, veja se elas dão lucro, veja se elas têm lucro recorrente, veja se elas pagam um bom payout e se elas estão inseridas em um bom setor. Se essas empresas que você está analisando, elas cumprem esses princípios, elas cumprem essas características, ela já é uma boa empresa para ser elegida, para te pagar dividendos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha aprendido, eu espero que eu tenha trazido valor para a tua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse conteúdo com alguém que precisa e se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. Eu tenho o maior prazer em te responder, para a gente aprender junto e investir melhor. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.